Peguei daqui, Leandro Magalhães, obrigada por mais essa aqui no Plantão de sábado. A gente vai continuar nesse assunto, falando sobre essa tensão no leste europeu e para isso eu convido para a nossa conversa a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, obrigada pela sua participação hoje aqui também no nosso plantão sábado noite. Seja muito bem-vinda. Vamos começar por esse último acontecimento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acompanhou hoje exercícios militares, inclusive com lançamentos de mísseis. Qual é a mensagem, professora, que a gente pode interpretar que a Rússia busca passar com essa atitude para o resto do mundo? Bom, boa noite, Tainá. Boa noite, Cássio. Eu acho que a mensagem que a Rússia pretende passar para o mundo é de que ela, enfim, realmente não aceita qualquer tipo de expansão que a OTAN venha a fazer em solo ucraniano. Uma das percepções, inclusive, no início desse ano, há um tempo, o Putin fez uma longa fala dizendo que tanto Rússia quanto a Ucrânia teriam o mesmo passado ou fariam parte de uma mesma ligação histórica. Então, essa percepção de que a OTAN se aproxima cada vez mais da fronteira da Rússia é algo inaceitável, seja para o presidente Putin, seja para algumas partes da liderança política da Rússia. E, além disso, existe também a percepção pelo presidente Putin de que o Ocidente traiu a promessa que foi feita depois do fim da Guerra Fria. Uma das principais promessas, segundo o presidente Putin, feita pelo Ocidente, foi a promessa de que a OTAN não iria se expandir para o leste europeu. E o que a gente percebeu nos últimos anos foi uma contínua expansão da OTAN em vários países, Lituânia, Estônia, Polônia, e agora a possibilidade, a promessa que foi feita em 2014, a Ucrânia, sobre a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, e isso faria com que a OTAN literalmente fosse vizinha da Rússia. E, professora, até para entender melhor todo o cenário e o contexto, eu gostaria de saber de você como vê essa posição do presidente americano Joe Biden, que disse acreditar que o governo de Vladimir Putin já tenha aí tomado uma decisão de invadir a Ucrânia. Isso acabou aumentando ainda mais a tensão lá na região? Olha, Cássio, eu acredito que sim. Eu acredito que isso possa ter contribuído para aumentar as tensões na região. Inclusive, algumas semanas atrás, o presidente ucraniano solicitou ao presidente Biden que diminuísse um pouco a retórica, justamente pelo fato dessa retórica dos Estados Unidos de que o conflito é sempre algo iminente, pudesse contribuir para uma escalada cada vez maior de tensões. E uma questão que eu acho muito interessante em relação a essa sua pergunta é que, enfim, a todo momento a gente ouve essas falas sucessivas, seja do presidente Biden, seja de membros da administração do governo Biden, falando sobre a iminência de um conflito. E por mais que essa instrumentalização tenha um fator positivo, ou possa ter um fator positivo, que é, se de fato a invasão ocorra, os Estados Unidos podem virar para o mundo e falar, eu avisei, essa fala recorrente também pode ter um lado negativo muito complicado, que é justamente a banalização da urgência. A todo momento, essas falas sucessivas, essas falas repetidas podem banalizar essa urgência a tal ponto que, em um dado momento, a comunidade internacional pode não vir mais acreditar, de fato, na iminência do conflito. E hoje nós acompanhamos, professora, novas declarações do presidente da Ucrânia na Conferência de Segurança. Um dos pontos que eu destaque, eu queria a sua avaliação lá na Alemanha, diz o seguinte, Ele fala que o mundo não está preparado para pagar o preço de outra guerra mundial. Faz cobranças ali também dos países contrários às reações da Rússia, cobranças de ações efetivas, E aí eu queria te perguntar qual é a avaliação que você faz do que disse o presidente da Ucrânia e o que pode ser feito, Quais são essas ações, então, na prática, que podem surtir efeitos além da retórica? O presidente da Ucrânia busca hoje respaldos na comunidade internacional, nos países que estejam dispostos a proteger a Ucrânia ou vir auxílio da Ucrânia na possibilidade de uma invasão. Então, essa fala é uma fala
solicitando ajuda, né, à comunidade internacional. E o que pode ser feito, para além da retórica, é a apresentação daquilo que já vem sendo, enfim, falado por alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos colocando a possibilidade de sanções econômicas em relação à Rússia, a mobilização de tropas, enfim, os Estados Unidos já apontaram em algumas circunstâncias que, num primeiro momento, não têm o objetivo, não possuem o objetivo de oferecerem tropas à Ucrânia, mas em várias circunstâncias falam, mais uma vez, de sanções econômicas, falam de apoio logístico, falam da possibilidade de apoio em relação à mobilização nos portos, a mobilizações aéreas. Então, esses outros auxílios militares que não necessariamente passem pela mobilização de tropas norte-americanas ou de tropas da OTAN, é algo que pode ser feito numa situação em que, de fato, ocorra uma invasão. Professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre essas consequências da viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Ainda especificamente da imagem deixada do Brasil, de um país, né, que sempre prega a paz, também, podemos dizer, prega o diálogo e também que todos os conflitos externos sejam, então, pacíficos, sejam resolvidos de forma pacífica. Que imagem a gente deixa para a comunidade diplomática mundial? Essa imagem fica prejudicada não só com a viagem do presidente, mas também com essa frase dele que o Brasil é solidário à Rússia. Cássius, a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, me parece que a gente pode trazer alguns elementos interessantes para compreender essa viagem. O primeiro ponto é que a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia teve como uma das pautas a balança comercial, né, as relações comerciais entre os dois países. E, recentemente, a Rússia suspendeu as restrições sanitárias que até então tinha imposto à carne brasileira. A Rússia, nessa última reunião, apontou que vai dobrar a exportação de fertilizantes para o Brasil. Isso não só é interessante do ponto de vista da possibilidade de melhorar a economia brasileira, o que a gente sabe que esse é um ponto fundamental para que o presidente Bolsonaro possa ter alguma chance nas próximas eleições, como também é importante para a base do presidente Bolsonaro no Brasil. Antes da viagem do presidente Bolsonaro, a presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu, ela afirmou, enfim, que tinha esperanças de que a viagem do presidente Bolsonaro entregasse uma mensagem de paz em relação ao possível confronto entre Estados Unidos e Rússia na questão da Ucrânia. E apesar da Cátia Abreu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a gente sabe que ela é parte da bancada ruralista, uma bancada de apoio do presidente Bolsonaro. Uma outra questão que eu também acho bastante interessante para a gente compreender essa viagem é que um dos pontos de discussão entre os dois presidentes, um dos pontos de pauta, de conversa dos dois presidentes, foi a questão da segurança cibernética. E tanto o presidente Putin quanto o presidente Bolsonaro são figuras muito conhecidas por fomentarem aquilo que ficou comumente conhecido por guerra de desinformação. Em outras palavras, aquilo que a gente já ouviu falar sobre fake news. Outro elemento que foi motor fundamental para a campanha do presidente Bolsonaro nas últimas eleições. Então, essa viagem do presidente Bolsonaro para a Rússia tem o objetivo de passar a imagem de que o Brasil não está sozinho e de que o Brasil não está apartado da comunidade internacional, pelo menos para a sua base no Brasil, né? O que a gente viu nas várias viagens do presidente Bolsonaro ao exterior foi justamente essa estratégia de se valer dessas viagens, de se valer desses engajamentos internacionais para se comunicar com a sua base no Brasil. E principalmente agora, né, que o Brasil voltou a assumir um assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU. Então, se aproximar de um dos países permanentes é uma estratégia para se colocar internacionalmente. E essa fala, enfim, a fala que foi feita pelo governo Biden, né, que foi feita pela porta-voz da Casa Branca, dizendo que o Brasil estava muito mais para lá do que para cá, né, muito mais próximo da Rússia do que os Estados Unidos, também não surpreende. Né? Não surpreende porque a aliança estreita do Brasil com os Estados Unidos, no início do governo Bolsonaro, era muito mais uma aliança entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump do que uma aliança com os Estados Unidos em geral. E uma aproximação muito mais fomentada pelo lado brasileiro do que pelo lado estadunidense.
Então, mais uma vez, não surpreende que com a chegada do Biden à presidência e o afastamento dos Estados Unidos do conjunto de países que compõem essa nova direita global, o presidente Bolsonaro venha buscando novas alianças, e o presidente Putin é uma aliança bastante intuitiva. Né? Por mais que essa aproximação possa surpreender alguns, é importante a gente lembrar que ambos os presidentes compartilham uma série de pautas conservadoras e autoritárias. O próprio Bolsonaro ressaltou na sua fala, né, que os dois, enfim, que tanto Brasil quanto Rússia têm uma proximidade de valores cultivados, né, ou seja, o compartilhamento de valores comuns, como a crença em Deus, na família. E o presidente Putin é conhecido por ser conservador e crítico a pautas específicas, como, por exemplo, a pautas LGBTQIA+. Então, a imagem que a gente passa ao mundo é uma imagem, mais uma vez, de aproximação em relação a esses governos que compartilham pautas conservadoras, que compartilham pautas autoritárias, e em relação à base do presidente Bolsonaro no Brasil, a imagem que ele busca passar é essa imagem de não isolamento em relação ao conjunto de países da comunidade internacional. Bárbara, eu entendo a questão do gesto, né, que você cita aí, ressalta bem com vários apontamentos em relação a essa viagem do presidente Bolsonaro, desse gesto e aceno em direção à base dele e em ano eleitoral. Agora, eu acho que eu queria que você explicasse melhor a profundidade do arranhão na nossa imagem, na comunidade internacional, principalmente depois da declaração da porta-voz da Casa Branca em relação à fala do presidente Bolsonaro. Isso tem algum efeito prático ou não? Qual é a repercussão na prática da fala do presidente Bolsonaro, se dizendo solidário à Rússia naquele momento, que repercutiu no mundo inteiro? Tainá, eu acho que na prática a repercussão, o que a gente vê hoje é uma continuidade de um processo que já vem ocorrendo. Né? O que a gente observa hoje nas relações internacionais é um isolamento do Brasil em relação àquilo que a gente pode comumente chamar de Ocidente liberal. Né? Então, afastamento do Brasil em relação aos Estados Unidos, afastamento do Brasil em relação à França, por uma série de circunstâncias anteriores, como o caso da Amazônia, a fala do presidente Bolsonaro em relação à esposa do presidente Macron, enfim, né? Então, afastamento do Brasil dessa ordem liberal internacional e aproximação do Brasil a um conjunto de países que nós temos relações diplomáticas, como a Rússia, enfim, como a Arábia Saudita e outros tantos países, a Hungria, né, enfim, tínhamos e temos relações diplomáticas com esses países, mas não eram países que normalmente faziam parte do nosso conjunto de relações especiais ou de relações mais estreitas. Então, acho que na prática essa é a imagem que fica, uma imagem de isolamento do Brasil em relação à ordem liberal internacional, aos países do Ocidente, e a aproximação do Brasil a esse conjunto de países mais conservadores e autoritários. Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, conversou agora com a gente sobre a crise no leste europeu. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda, Bárbara. Eu que agradeço, Tainá. Boa noite.